Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E retomando um pouquinho dos quizzes, a gente vai estar falando de um tema que teve uma alteração das regras um tempo atrás, que na verdade não foi uma alteração, foi um esclarecimento do formato da aplicação. E a gente trouxe um exemplo de um caso de uma súmula de salto vertical para uma prova simultânea, né? Então, a gente traz aqui um exemplo de onde a gente tem uma atleta que se chama Miriam. Após ela ultrapassar a barra em 1,65 m, ela pede ao árbitro, secretário da prova, que altere a sua ordem na súmula na próxima altura, em 1,70 m, porque ela precisa ir para a segunda série dos 200 metros. Então, aqui está posta a situação que vai ser colocada no quiz, que assim que for possível, né, o Geraldo vai postar para nós lá no site. Então, se a gente olhar para a súmula, é deste momento da súmula que nós estamos falando. Essa atleta Miriam, ela saltou 1,65 m na primeira tentativa, avisou o árbitro que vai para a prova dos 200, e ela pediu para a altura de 1,70 m de que mude a posição dela na súmula para que ela possa fazer a sua prova simultânea. Então, o que acontece? Quando a barra foi elevada a 1,70 m, o secretário, claro que com autorização do árbitro geral da prova, né, porque a Miriam conversou com o árbitro geral deu esse aval de que podia trocar a posição dela. O secretário chama a atleta Miriam após chamar todas as atletas que saltariam a essa altura, mas na primeira tentativa. E nesse momento foi acionado o regressivo, que tem aqueles 60 segundos, levantada a bandeira amarela, faltando 15 segundos para finalizar o tempo, e a atleta não havia retornado para a área de competição, então a bandeira amarela foi abaixada e colocada uma sinalização de passo na súmula para essa atleta, um tracinho. Não foi colocado um X, apesar da atleta não estar lá. Lembrando que ela estava numa prova simultânea. Então, a pergunta para todos aqui é se vocês entendem de que a decisão foi correta de colocar um passo e não de colocar um X, porque a atleta não se apresentou neste momento. Então, lembrando, né, podem ir sinalizando lá a resposta, o que é que vocês acham. Lembrem que aqui não vai aparecer quem responde, né? Só para a gente ver a opinião de quem está aqui no grupo. Vamos lá, eu vou só encerrar agora para a gente ter uma ideia do que pensa a maioria. A maioria entende que a decisão é uma decisão correta. Então, vamos voltar aqui para a gente olhar para este momento, né? A atleta Miriam, ela tinha feito em 65, foi para os 200. A atleta Carmen fez o salto. Depois chamaram a Marcela, chamaram a Camila, chamaram a Silvia, e aí foi chamada a Miriam. Deixaram ela para a última atleta a ser chamada na primeira série de tentativas de 1,70 m. Deram 1 minuto para ela, faltando 15 segundos para terminar esse 1 minuto, levantou a bandeira amarela, acabou a bandeira amarela, acabou os 60 segundos, baixou a amarela e se pôs um tracinho aqui de passo e não um X, como se fosse uma falha. E aí se chamou a Carmen para a segunda tentativa de 1,70 m, porque a Miriam não chegou no setor. E a decisão da grande maioria, né, se concordam ou não com essa decisão, é a correta, pois, de acordo com a regra técnica 4.3, se um atleta não estiver presente para aquela tentativa em particular, que tenha solicitado alteração na ordem, ou seja, o atleta precisa pedir, né, quando ele pede para ir para uma prova simultânea, a gente pode até perguntar, mas ele precisa dizer que ele quer mudar de ordem, não, se puder me deixar para o final, né, isso que a regra diz, será considerado que passou assim que o tempo permitido para a tentativa tenha terminado, e é para aquela tentativa em particular. E agora a gente vai para uma outra situação.
né? Quando a barra foi elevada a 1,74, então vejam, ela foi chamada aqui, não chegou, foi feito um tracinho. Foi chamada a Carmen para a segunda tentativa, a Carmen errou, foi chamada a Carmen de novo para a terceira tentativa, a Carmen ultrapassou a barra. A barra foi elevada a 1,74 m, é deste momento que nós estamos falando agora. E a Miriam ainda não tinha voltado. Então, quando a barra foi elevada a 1,74 m, a atleta Miriam, mesmo ainda não tendo retornado ao setor do salto em altura, pois estava na prova dos 200 metros, foi chamada pelo secretário da prova logo após a atleta Lucélia. A gente já vai voltar na súmula para ver onde é que está essa Lucélia. Sem que houvesse alteração na ordem de chamada. Foi iniciado o tempo regressivo para a primeira tentativa desta atleta, levantada a bandeira amarela, faltando os 15 segundos para finalizar o tempo. E quando acabou o tempo, abaixa a bandeira amarela e é mostrada uma bandeira vermelha e registrada como uma falta na primeira tentativa da Miriam. E quando ela foi chamada para a segunda tentativa, aconteceu a mesma coisa e foi marcada um novo X na súmula para a segunda tentativa. Então, aqui, a Carmen fez a tentativa em 1,74, foi chamada Lucélia, depois da Lucélia foi chamada a Miriam, lembrando que a Miriam ainda estava numa prova simultânea, tá? Não foi deixada para o final da primeira série de tentativas, ela foi colocada de novo na ordem, chamada aqui, não estava na prova, acabou o tempo dela, foi colocado um X e não um tracinho, como foi aqui nessa outra tentativa. Foi chamada Thaís, foi chamada Marcela, foi chamada Camila, foi chamada a Silvia errou. Vamos para a segunda série de tentativas. Carmen errou, foi chamada a Miriam não estava na prova, foi colocado um X quando acabou o tempo dela. Foi chamada a Silvia, e aí, a atleta Miriam chega no setor do salto em altura após a Silvia realizar a segunda tentativa no 1,74 m, de forma que a Miriam pôde fazer a terceira tentativa em 1,74 m após a terceira tentativa da atleta Carmen. Ou seja, a Carmen fez a terceira tentativa, não passou, mas foi chamada a Miriam aqui, que já estava na prova, e aí ela fez a sua tentativa, ultrapassou a barra e depois foi chamada a Silvia para a terceira tentativa. A pergunta é, de novo, se você concorda com essa decisão, né? Lembrando que a gente fez uma tomada de decisão antes e agora é uma outra situação que a gente pergunta para vocês. Deixa só, já está na tela para vocês, se vocês concordam com a decisão tomada para essa altura específica com a Miriam. Lá. E 100% de quem respondeu aqui, né, está de acordo com essa decisão. E quando a gente olha para a regra, a decisão realmente está correta, pois, de acordo com a regra técnica 4.3, a possibilidade de alteração da ordem existe apenas para aquela tentativa específica permitida pelo árbitro geral, se o atleta não estiver presente para uma tentativa subsequente, quando sua ordem de competição será novamente de acordo com a lista inicial e será contabilizada como uma falha uma vez decorrido o tempo permitido para a tentativa. E isso é importante a gente lembrar de que quando a gente tem duas provas de campo simultânea, normalmente a gente vai estar falando por rádio com o árbitro que está na outra prova e perguntando para o atleta se ele vem para essa tentativa ou não, né? Vamos supor, mudou a altura, ele pede ou ele diz, não, passo, não vou nessa altura, então a gente consegue manejar com mais tranquilidade. Mas quando é uma prova de pista, que o atleta está na pista, uma prova pode ter uma saída falsa, demorar um pouco mais, ou ser uma prova de mais longa distância, então ele acaba não chegando, então o combinado não sai caro.
né? Muitas vezes o atleta, ele fala, não, eu quero só voltar para a prova, e aí retornar. Então, vamos supor, qual que é a melhor altura que o atleta faz? É 1,80 m, ele vai pedir, olha, me deixa em 1,80 m. Se eu chegar antes e tiver possibilidade de saltar, se já não tiver começado a primeira tentativa daquela altura e eu já perdi, eu vou pedir para entrar de novo. Então, a gente não vai nem chamar o atleta, a gente vai colocar os passos. Mas quando a gente está falando de prova simultânea, é importante fazer os combinados, né, de qual altura que ele vai fazer essa mudança. Porque vejam, se a gente não tivesse feito essa possibilidade aqui, e que ele não tivesse, que não fosse um atleta que conseguisse ir lá até 1,88 m, que talvez a melhor marca dele fosse 1,74 m, ele não teria tido essa oportunidade se na primeira tentativa a gente tivesse passado, né, a tentativa dele como a gente fez aqui. Então a regra traz também esse esclarecimento de que em cada uma das tentativas, né, esse atleta precisa dizer se quer que altere a sua ordem, porque ele também pode sair e não pedir para alterar a sua ordem, né? Então, essa é uma questão que está na regra. Então, hoje a gente trouxe essas questões, essas duas situações que a gente vai estar voltando a mexer um pouquinho com os quizzes, e são quizzes abertos, vocês podem estar falando com os árbitros das suas federações, né? É bem importante porque eles nos ajudam a entender um pouquinho também das regras e dos movimentos de mudanças ou esclarecimentos de regras. E também lembrando que amanhã, quem se inscreveu, né, é em inglês, né, esse evento que fala bastante de corrida de rua. Então, quem se inscreveu, a gente sempre orienta, né, se for possível, colocar como organização a ABRAT e como cargo aqui o associado, porque quando a gente trabalha com vídeos que são públicos, né, é muito mais tranquilo de fazer com que esses vídeos continuem nos vídeos que a própria ABRAT produz ou que compartilha, mas quando a gente precisa solicitar, né, a justificativa do uso para fins de educação, o Geraldo ele faz os envios para tentar ver se a gente consegue manter os momentos ABRATs no ar, mas muitos dos momentos ABRATs são retirados do ar justamente porque alguns vídeos, né, têm os direitos autorais e aí às vezes a gente tem uma dificuldade de manter para quem não consegue estar aqui no horário acompanhando o movimento ao vivo. Então, lembrando que amanhã é em inglês, e é através do Zoom, né, a gente já divulgou, o Geraldo preparou lá em notícias, para quem quisesse se inscrever, e eles mandam um link que vai para o e-mail, aonde a gente colocou o e-mail de inscrição. E, infelizmente, né, nós fechamos aí mais uma semana, né, com a perda da Luz Marina, perdemos já a nossa atleta Wanda, e fica os nossos sentimentos para toda a família atletismo, né? A Luz Marina foi uma pessoa bastante importante aí para o atletismo brasileiro. Então, um abraço a todos, uma abençoada semana e até quarta-feira que vem. Boa noite a Tchau, tchau. todos. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite noite, a boa todos. noite. Tchau, tchau.